Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa videoaula de ciências referente ao dia 10 de setembro de 2020 e nós vamos trabalhar com as plantas das páginas 34 a 40. Vamos lá então. Plantas sem sementes. Nem todas as plantas possuem sementes, observe. Então a gente vê isso aqui, olha, embaixo de algumas plantinhas. As samambaias, as avencas e os musgos são as representantes mais conhecidas desse grupo e não possuem sementes, flores nem frutos. Gostam de ambientes úmidos, com sombra. Mesmo sem as flores e os frutos, essas plantas vegetais se reproduzem na natureza. Sua reprodução ocorre por meio dos esporos da planta. Na imagem anterior, é possível ver as folhas da samambaia com soros, pontinhos pretos que podem ser vistos a olho nu em suas folhas. Dentro de cada soro são produzidos inúmeros esporos. Quando estes amadurecem, os soros se rompem e liberam os esporos, os quais se espalham no ambiente, levados pelo vento. Então, da mesma forma que nós já tínhamos estudado, só que fica tudo aqui dentro. Aí, quando eles estão madurinhos, eles abrem e liberam suas sementinhas, né? Não é uma semente, né? Há a reprodução sem a semente, tá? Deixando bem claro que são plantas sem sementes. Aqui, plantas com sementes. As sementes são estruturas extremamente importantes para a sobrevivência das plantas no ambiente terrestre. Tem a função de propagar as plantas, dando origem a novas plantas. Então, nós temos aqui a semente. A presença das sementes em algumas plantas é de grande importância. A semente nada mais é do que um óvulo maduro contendo o embrião, elemento fundamental para a germinação de novas plantas. Dentro das sementes, o embrião está protegido adequadamente, pois se encontra envolvido por um revestimento que o defende das adversidades do meio ambiente, como frio ou calor extremo, secura ou ataque de animais. Além disso, as sementes também fornecem nutrientes para o início do desenvolvimento das novas plantas. Para dar início ao processo de germinação, o que dará origem a uma nova planta, a semente precisa de gás oxigênio, água e temperatura adequada. Existem plantas que podem produzir uma ou diversas sementes, e algumas produzem também flores e frutos, como é o caso do mamoeiro, da laranjeira e da jabuticabeira. Então aqui nós temos esses exemplos. Plantas com sementes nuas. A araucária tem uma semente que é o pinhão. Eles juntos formam a pinha. Observe, então aqui essa planta aqui é de onde vem o pinhão, tá? As plantas exóticas. Os tipos de plantas existentes variam muito de região para região. E mesmo sendo fundamentais à vida, muitas delas são utilizadas para decoração de ambientes. Por isso, muitas plantas são retiradas do seu local de origem e levadas para outro lugar. São as chamadas plantas exóticas. Diferentemente das plantas nativas que são cultivadas na mesma região em que se originam, as plantas exóticas, por sua vez, se desenvolvem em um local distinto do seu lugar de origem, ou seja, são plantas que são comercializadas, né? As pessoas têm para ser de decoração, tá? Então essa daqui, por exemplo, vem da África e essa da Indonésia, olha que linda. As plantas exóticas são transportadas de forma internacional ou acidental pelo homem. É importante ressaltar que essa mudança de ambiente pode causar impactos no ecossistema, que passará a ter novos vegetais disputando o espaço com as espécies de plantas já existentes. As plantas tóxicas, que a gente fala muito para se tomar cuidado com crianças em casa, né? As plantas tóxicas são aquelas que apresentam substâncias tóxicas aos seres vivos e, ao serem tocadas ou ingeridas, podem provocar sintomas como a coceira, vermelhidão na pele, vômito, falta de ar, aumento dos batimentos cardíacos, dentre outros. Em alguns casos mais graves, podem inclusive causar a morte. Então, por isso que se pede tanto para que se tomem cuidado com essas plantas em casa, tá? Nas plantas, as substâncias tóxicas funcionam como um recurso de defesa.
contra seus predadores. Veja 2 exemplos de plantas tóxicas e que são bem conhecidas, tá, gente? Eu vejo em várias casas, até aqui na nossa região mesmo, que é o Comigo Ninguém Pode e o copo de leite, tá? Apesar dessas plantas apresentarem substâncias tóxicas, são valorizadas pela beleza e muito utilizadas na ornamentação de casas e jardins. Mas diante desses riscos, algumas medidas devem ser tomadas. Então, se alguém tem essas plantas em casa, deve tomar esses cuidados aqui, ó. Não deixar plantas em locais acessíveis a crianças e sempre alertá-las referente a esses riscos. Conhecer a respeito da toxicidade das plantas que estão em sua residência. Usar luvas e sempre lavar as mãos após mexer nos jardins, além de tomar cuidado redobrado com plantas que produzem substâncias leitosas, uma espécie de látex, pois elas podem causar reações desagradáveis. Em caso de contato com substâncias tóxicas ou sua ingestão, procurar um médico. É melhor prevenir do que remediar. Então, se vocês virem alguma criança ter contato com essas plantas, ou nesse sentido, é melhor vocês procurarem um médico. Porque por mais que não dê nada, né, não se tenha nenhum risco, é melhor vocês prevenirem do que ter que remediar, como diz a nossa apostila, certo? Diálogo com o texto. Observe as imagens de algumas plantas. Então, nós temos aqui 4 tipos de plantas. Quais são as partes da planta que podem ser vistas em quase todas as plantas? Que parte das plantas nós vemos em quase todas as plantas? Vocês vão dizer aqui. Uma dessas plantas nem sempre pode ser vista, mas sabemos que ela está lá. Que parte é essa e qual a sua importante função? Aí vocês vão me dizer qual parte que nem sempre é vista, mas nós sabemos que ela está lá e qual que é a sua função, né? Importante função. Número 2. Por que as substâncias tóxicas são consideradas um mecanismo de defesa dessas plantas? Explique. Então, vocês vão me dizer por que uma planta precisa de defesa. Vocês vão explicar, tá bom? Vale pesquisar também, tá, gente? A página 40. Pinte o caça-palavras de acordo com a legenda e descubra as partes das plantas e suas funções. Então, aqui, de azul, nome da parte da planta que envolve e protege as sementes. De verde, nome da planta que é responsável pela reprodução da planta. Vermelho, nome da parte da planta que sustenta as folhas, flores e frutos. De amarelo, nome da parte da planta que dá origem a novas plantas. Alaranjado, nome da parte da planta que produz alimento na presença de luz solar. Marrom, nome da parte da planta que fixa na terra. Então, por hoje é só. Leiam com mais calma depois desse texto. Façam os exercícios com bastante calma e tranquilidade, tá bom? E dessa forma eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo, tchau, tchau!